Compartilhar com você a análise semanal dessa próxima semana operacional que vai se iniciar no índice, no dólar. E também vou falar sobre Bitcoin, né? Apesar de ser um ativo, digamos assim, internacional, é muito interessante a gente observar o Bitcoin, até para uma questão de você ter uma experiência também de como, né, nós devemos olhar para um ativo em três fases diferentes, né? Ou poderia dizer em três fractais diferentes, que é basicamente uma tendência de longo prazo, médio, curto prazo, né? E curtíssimo prazo. E aí a gente já começa a olhar um pouco mais para o day trade. Inclusive, o Bitcoin ele é um ativo bem técnico, né? E ele oferece boas oportunidades no intradiário. Inclusive, esse último pregão, agora, né? A última sexta-feira, eu dei uma olhada no Bitcoin, né? Eu olhei agora, não acompanho o Bitcoin, né? No dia a dia, mas dei uma olhada no Bitcoin e vi que ele ofereceu pelo menos aí duas boas oportunidades dentro daquilo que eu particularmente gosto muito de operar, que é através da análise técnica clássica com uma pitada ali da escola de Elliott, tá bom? Ou seja, a análise técnica clássica, basicamente você, antes do advento dos computadores e, consequentemente, dos indicadores. Então, eu foco muito no preço, né? E eu quero compartilhar com você aí o que vai, né, as possibilidades, né? Ou seja, quero usar os gráficos, nós vamos utilizar os gráficos para extrair informações lógicas do comportamento do preço para a gente especular que nós podemos esperar para essa última semana operacional de junho, né? Semana essa que vai iniciar agora no dia 23, segunda-feira, até o dia 27, sexta-feira. Né? E aí, basicamente, o mês se encerra ali na outra semana, na segunda-feira. Né? Então, posso dizer que, sendo uma semana completa, essa é a última semana, certo? E, bem, e aí nós vamos olhar para o dólar futuro, índice futuro, e depois nós passamos pelo Bitcoin, tá bom? E aí no dólar, eu sempre gosto de, tanto no dólar como no índice, eu gosto de iniciar as análises passando ele rapidamente pelo mensal, semanal e diário, usando o gráfico contínuo, ou seja, o WDO Foot ou o InFoot. E depois ali no intradiário de 60 minutos, 5 minutos, nós já damos uma olhada ali nos contratos vigentes, que atualmente é o N25 no dólar, né, WDO N25, e no índice, né, o INK, o INQ 25, né? Beleza, meus queridos? Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui, né? Esse início aqui. E deixa eu mostrar a tela. Vamos lá, vamos para a tela. Bem, estamos aqui no gráfico mensal do dólar. E você vê que eu insisto bastante em sempre estar mostrando para você aqui em todas as análises o gráfico mensal. Mas é muito importante você criar esse hábito de olhar para tempos gráficos maiores. Eu acho que você, pelo menos uma vez por semana, olhar para o gráfico mensal, semanal, gráfico diário, né? É muito bom para você praticar o seu princípio de preditivo, de análise, mas também de você realmente saber o que está acontecendo nesses tempos gráficos maiores, tá bom? Bem, sem delongas, nós temos aqui uma tendência de alta no dólar que se iniciou lá em meados de 2011, tá bom? Meados de junho de 2011, tá bom? E tivemos até então aí essa ascendência aí, esse super movimento, essa super tendência de alta aí que está se desenrolando. Ele deixou aqui nessa região, tá, uma máxima que foi em meados de 2020, em maio de 2020. E aí recentemente, e aí nós estamos falando de dezembro e janeiro, dezembro do ano passado e janeiro desse ano, ele basicamente ele veio testar essa região de máxima que ele deixou lá em 2020, ou seja, topo histórico do dólar futuro, tá? E esse teste foi um teste muito importante, tá? E evidentemente que o preço atualmente tem trabalhado próximo aqui dessa região de máxima histórica. E aí o que eu tenho até inclusive compartilhado com vocês, o primeiro ponto que nós devemos observar aqui é essa linha de tendência, calma aí, deixa eu puxar aqui para minha câmera não ficar em cima da tela. Essa, essa linha de tendência aqui, de longo prazo, né, observa que ela já veio sofrendo alguns ajustes, tá? Então, por exemplo, inicialmente eu tinha aqui essa linha de tendência, certo? E aí você observa que em algum momento o mercado violou bastante essa linha de tendência, tá? Depois eu poderia, por exemplo, atualizar essa linha de tendência para essa mínima aqui. E aí você observa que também ele já teria rompido, tá? E aí a última atualização que eu fiz foi o quê? Foi pegando dessa mínima até essa mínima que ele deixou aqui. Foi uma mínima importante, que foi em meados de agosto de 2023, né? Julho, agosto de 2023. Ou seja, nós estamos falando aí de quase 2 anos atrás, tá? E aí ele entregou esse movimento, foi após essa mínima, foi esse movimento de alta, que inclusive foi tentar romper a máxima histórica e não conseguiu. Então, esse ajuste que eu fiz dessa LTA, ele é o último ajuste. Não existe aqui um outro ajuste que eu possa fazer para essa LTA. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que, basicamente, ele rompendo essa LTA, né,
nós podemos especular que ele vai vir para uma correção mais significativa. E eu posso falar que talvez ele pode vir até para uma correção de todo esse movimento de alta e não somente desse último movimento aqui de 2023 até o momento atual, ok? Bem, mas aí se a gente trabalhar com probabilidades, né? Avançando aqui o gráfico, olha só, o que eu tenho aqui? Eu consigo notar aqui um fractal de Elliott menor que aconteceu aqui, você consegue ver 5 ondas aqui, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Eu não vou ainda entrar muito em detalhes aqui na contagem das ondas, tá bom? Porque aí eu teria que fazer toda uma contagem, e eu já até inclusive fiz essa contagem tempos atrás, mas não é o caso agora, tá? E aí o que eu quero observar? Região e retração de Fibo. Inicialmente é isso, tá? Olha só. Ele já perdeu os 38% e ele está atualmente testando os 50% desse movimento que o precedeu no início ali, em meados ali de julho de 2023, ou seja, basicamente 2 anos atrás, tá? Observa-se que, tecnicamente falando, essa região de preço aqui era uma região bem interessante para o dólar respeitar se ele realmente estivesse validando esse movimento de baixa somente como uma correção. Correção essa desse movimento de alta, ok? Ainda nós temos aqui a retração de 61.8, que está na região ali do 5.320, tá? E, claro, se ele vier nessa região de 61.8 e respeitar, ainda assim é uma correção, né? Mas nós temos aqui uma evidência mais importante, que é o quê? Essa região de topo anterior, olha só, certo? Essa LTA e essa retração de 50%. Então, se ele perder essa região aqui de preço, essa região do 5.525, 5.530, ele pode provavelmente não só vir buscar essa região do 61.8, quem sabe até perder. Se ele perder essa retração do 61.8, aí nós podemos esperar, muito provavelmente, tá? Uma volta em V para esse movimento aqui que o precedeu em 2023. Eu não descarto essa possibilidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu não vou falar que ele vai perder essa região, que ele vai corrigir fibra de todo esse movimento de alta de 2011, porque seria muito cedo ainda eu abordar isso. É muito precoce. Mas eu não descarto a possibilidade que, se ele realmente conseguir romper essa região de preço, como eu acabei de mostrar, tá? Esse nível de preço que inclusive ele está trabalhando aí, ó. Se ele perder essa região, muito provavelmente nós podemos esperar uma correção mais significativa e, quem sabe, até a anulação total desse último movimento de alta que se iniciou lá em julho de 2023, ok? E, ou seja, e aí nós chegamos a uma conclusão, que, se isso acontecer, que na verdade o que nós tivemos aqui então foi somente uma violação da máxima histórica, ou seja, ele não conseguiu ir muito além da máxima histórica deixado em 2020, ok? Ou seja, uma violação diferente de um rompimento. Até porque, ó, se você considerar a máxima, pegar o extremo aqui, ó, a máxima que ele deixou aqui, observa que, olha só, o candle que teoricamente fecha rompendo, né, que foi essa barra 12, ela já foi anulada por esse candle 1, ou seja, mês 12, 2024, janeiro de 2025. Então, basicamente o que teve aqui foi só, até o momento atual, uma violação. Ainda nós não podemos descartar que esse movimento aqui é uma correção, ainda é possível, como eu acabei de falar, mas vamos observando. Ele já perdeu a média de 9 períodos pelo mensal e atualmente está na região da 20 períodos, olha só. Está na região da 20 períodos, beleza? Então vamos observando aí para ver o que vai acontecer nessa região do dólar, isso numa visão de longuíssimo prazo. Gráfico semanal do dólar, olha só, aquele movimento que eu mostrei para você menor lá no mensal, é esse movimento aqui, parece que é pequeno, né? Mas é um baita de um movimento. Nós estamos falando de 2 anos, né? De um movimento de 2 anos, é um mega movimento. Mas observa que quando eu olho para esse gráfico aqui, eu consigo observar uma estrutura perfeita aqui de reversão, que nós conhecemos como ombro, cabeça, ombro. E observa que essa estrutura, inclusive, a gente já poderia dizer que talvez ela já foi inclusive acionada, porque aí se eu considerar uma neckline mais ou menos passando nas extremidades aqui, ó, olha só, basicamente se eu considerar uma neckline aqui, ligeiramente ascendente, ele já rompeu essa neckline. Mesmo que eu não considere essa neckline, ele já me deu uma informação tecnicamente importante também, que foi a perca dessa mínima anterior, validando para mim um pivô de reversão. E basicamente, a grosso modo, o ombro, cabeça, ombro, ele nada mais é que um pivô de reversão, né? Mas ele tem uma estrutura mais, visualmente falando, mais bem arquitetada, que a gente consegue notar essa estrutura de um ombro esquerdo, de uma anulação do movimento, né? Que aí ele estrutura a cabeça e, consequentemente, um ombro direito, tá? Interessante aqui também que nós tivemos, após esse movimento de baixo, uma correção A, B, C, segundo a escola de Elliott. Eu poderia até dizer, na verdade, deixa eu
pegar aqui meu marcador, eu poderia até contar dessa forma, um A, B, B, C, D, E, né? Olha só, esse aqui, certo? Uma correção, movimento de baixo, correção A, B, C, D, E, né? E aí ele vem para acionar esse pivô de reversão, que inclusive já foi acionado. Ou seja, eu já tenho um pivô de reversão acionado no gráfico semanal do dólar futuro. Então, sim, é uma informação muito relevante, tá? Muito provavelmente já teve até o cruzamento das médias de 9 e 20 períodos, que geralmente são consideradas médias menores. Você pode considerar também 8 períodos, 10 períodos. Aqui, no caso, você pode considerar 21 períodos. Tudo bem, tá? Tá tudo muito próximo aí, não tem problema, ok? Certo? E aí nós esperamos o quê? Que ele vai dar continuidade a esse movimento de baixo. Eu já consigo projetar pivô aqui para baixo, ele já rompeu essa LTA menor, né, que eu tracei por aqui, certo? Então nós temos sim um evento de reversão aí validado pelo gráfico semanal e aí consequentemente, ou seja, nós podemos esperar um movimento de baixa aí mais acentuado no dólar, isso é possível, tá? Porém, eu não posso ignorar a região, né? Então, por exemplo, ó, a região que ele se encontra aqui é uma região de preço importante, é um suporte de preço importante também. Por isso que eu falei dessa região lá, olhando pelo gráfico mensal. Perfeito? E aqui, ó, como eu falei para vocês que eu não ia entrar muito em detalhes aqui, com profundidade sobre a escola de Elliott, mas nós conseguimos notar aqui facilmente as ondas, né? O ciclo impulsivo de Elliott aqui, a primeira fase do ciclo 5-3, do fractal 5-3, olha só, foi as 5 ondas aí. Aí eu teria que olhar o quanto a onda 2 retraiu, o quanto a onda 3 foi da onda 5 e tal, foi da onda 1, o quanto a onda 4 corrigiu com relação à onda 3, mas não vou entrar nesses detalhes aqui, seria basicamente eu iria alongar muito aqui a nossa análise de mercado, tá? Olha só, tenho aqui então no gráfico diário agora, né, aquele canal de alta lá no que eu tracei lá pelo semanal, né? Ele é mais notável aqui, como eu falei, então não é um movimento pequeno, nós estamos falando de 2 anos, é um baita movimento de alta, tá? E ele já criou um evento de reversão também no diário, isso é um fato. Esse canal de baixo aqui, ele é interessante porque eu tenho essa linha de retorno, que ele basicamente ele está trabalhando nas extremidades dessa linha de retorno, tá? Poderia ajustar essa, mesmo que eu ajuste, ó, calma aí, deixa eu ligar o imã, que ele vai me dar um ajuste preciso aqui, ó, certo? Esse ajuste aqui, porque eu estou considerando esse movimento aqui, essa mínima aqui, certo? E aí ele me deu exatamente o preço trabalhando aí na região de linha de retorno, tá bom? Então, não quer dizer sempre que o mercado vai respeitar uma linha de retorno, mas é uma informação também importante, tá? Então, olhando já num espaço de tempo menor, do diário para baixo, no dólar, né? Olha só, olha como que a análise começou lá de cima, né? E como que eu venho afunilando aqui e conseguindo, através da ação do preço, começar a tirar algumas conclusões baseadas em probabilidades do que o mercado pode fazer nos próximos minutos, horas, dias, semanas. Isso é muito importante, tá? Principalmente quando é um período menor. Olha só, médias alinhadas, mercado numa tendência de baixa, mas eu não posso descartar a possibilidade de esse mercado tentar uma retração desse movimento aqui, ó, desse último movimento de baixa, desse movimento aqui. Se isso se suceder, tá? Se ele vier corrigir FIBO nessa próxima semana, nós podemos esperar o dólar tentando voltar para essa região aqui dos 5,610, 5,620, tá? Ó, 5,630, que seria ele basicamente 50%, tá? Então isso aqui é uma possibilidade aí que eu deixo, tá? É uma probabilidade que eu especulo para o dólar acontecendo aí nessa próxima semana operacional, beleza? Divergência, não, a gente não tem nenhuma divergência, exceto a região de sobrevendido, tá? Exceto a região de sobrevendido, a gente não tem nenhuma divergência relevante. Mas eu não descarto essa possibilidade para o dólar. E agora, a gente indo basicamente para o gráfico, para o contrato vigente, N25, olha que interessante como que aumenta essa possibilidade que eu especulei lá no diário, quando eu olho aqui para o gráfico de 60 minutos. Tendência de baixa, ok? Só que olha só, nós tivemos aqui um primeiro fundo, tá? E aí ele veio, nesse último pregão, testar novamente essa região de preço. E a partir do momento que ele começou a falhar nessa região, ele estruturou aqui para mim um possível cenário de quê? Possível cenário de fundo duplo, tá? E o fundo duplo, assim como o topo duplo, é também uma formação clássica de reversão. E aí eu tenho basicamente essa região aqui de neckline, que eu estou marcando para você,
né? E aí o que que eu especulo para essa próxima semana operacional? Eu não descarto essa possibilidade de ele basicamente aí, tá? Fazer uma troca nessa região aqui do 5515 e tentar mais uma pernada de alta. Ou seja, você teria esse primeiro movimento de alta, olhando pela ótica dos 60 minutos, correção e depois uma possível segunda pernada de alta, ele indo para uma correção, reforçando essa possibilidade de uma volta até essa região de preço aqui, tá? Isso pode acontecer, pessoal, dependendo da volatilidade de um dia, né? Ó, aqui nós estamos falando do fechamento de sexta, até essa região, cara, no máximo 100 pontos. A gente tem barra aqui que basicamente passou disso, né? Então, depende do dia. Não é sempre, mas isso pode acontecer em um único dia. Ou 2 dias, que seja 2 pregões, tá bom? Então, eu sigo especulando a possibilidade do dólar nessa última semana operacional de junho, tá? Que vai se iniciar aí, como eu falei, na segunda-feira. Um cenário similar a esse aqui. Eu não descarto essa possibilidade, tá? Provavelmente ele voltando para fazer uma troca nessa região, né? Isso a gente está falando aí de até, sei lá, até uns 20 pontos aí já é muito, né? Aí eu devo ficar ligado também, por exemplo, na retração desse movimento, ó, região do 38%, consequentemente alinhado a esse nível de preço, tá? Certo? Provavelmente médias menores já se cruzaram, né? Ó, média de 9 e média de 20, ó, já aconteceu o cruzamento. Então, é basicamente aqueles sinais clássicos ali de uma possível reversão se desenrolando aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu desligar aqui vou ocultar aqui a média. Perfeito? Gráfico de 5 minutos. Ah, mas antes disso, ó, a região também de LTB, que ele está testando, tá? E esse teste ele é muito importante porque ele é o primeiro teste na LTB. Evidentemente, esse teste é o primeiro teste na LTB. Primeiro ponto, segundo ponto, eu traço a LTB, ou a LTA que seja. Esse aqui agora, então, é o primeiro teste, não é o terceiro toque, é o primeiro teste, tá? Para não ficar confuso para vocês entenderem isso aí. E aqui nós tivemos no último pregão esse movimento de alta, né? Que aconteceu. E aí vamos observar o que ele vai fazer nesse miolo aqui. Você vê que é uma região bem espremida aí para ele. Ó. Nós temos uma grande lateralização, que basicamente foi a estrutura daquele fundo duplo nos 60 minutos, ou seja, isso aqui pode se validar como uma grande acumulação, né? E aí, consequentemente, ela se validar aí na continuação desse rompimento que aconteceu aí na sexta-feira, no último pregão. Então, eu não descarto a possibilidade para essa semana, que vai se iniciar, o dólar tentar um movimento de alta aí, a partir dessa região que ele se encontra, tá? Então, fica ligado. O preço, ele me evidencia essa possibilidade, tá? Eu não descarto essa possibilidade para essa semana, para essa última semana de junho. Beleza? Tranquilo? Bem, dito isso, vamos avançando aí agora para o índice. Gráfico contínuo mensal. Tendência de alta, estrutura de megafone, né? Ou você pode chamar, como é chamado na escola de Elliott, de triângulo assimétrico, né? Ou seja, ele vai, ao invés de ser simétrico, ele é assimétrico, ele vai se abrindo, né? Conhecido também como megafone, enfim, tá? É uma região de máxima, né, que o índice, a princípio, está trabalhando nessa região. Não posso falar que ele vai romper ou que ele vai falhar muito cedo. A gente tem que aguardar. Ó, ele está trabalhando basicamente nessa região de máxima, tá? Mas é uma região também que ele tem potencial para falhar, beleza? Basicamente é a região extrema aí dos 142 mil pontos, tá? E ele tem segurado bastante nos 140 mil pontos aí. É uma psicologia também do número, certo? Por enquanto, as médias estão alinhadas, 9 e 20 períodos, ligeiramente ascendentes, mas estão alinhadas. Então, basicamente é isso aí, tá? Temos aqui uma divergência de preço, ó, entre o preço e o IFR, ó, temos uma divergência de preço, os topos ligeiramente ascendentes aqui, certo? E aqui ligeiramente descendente. É uma divergência, ainda não alcançou uma região de sobrevendido, então vamos observando, tá? Que pode acontecer, se ele ainda vai esticar mais aí, ou se ele vai falhar a partir dessa região. Gráfico semanal, olha só, no gráfico semanal, observa o que nós tivemos aqui, ó, nessas últimas semanas, ele me fez esse movimento de alta. Esse movimento aqui tem uma característica corretiva, inclusive, ó, se eu considerar aqui, ó, ele basicamente me fez uma troca nessa máxima aqui. Eu mostrei isso para vocês na análise semanal da semana passada, né? Para quem acompanha aqui, eu mostrei, certo? E olha só, barra 23, né? Eu acho que essa correção aqui foi na região dos 38%, deixa eu ver. Olha lá, 38%, tá? Faltou um pouquinho para ele cravar, mas eu já considero. E aí, essa semana ele tentou dar continuidade aí, vindo acionar esse pivô aqui. Só que deixou metade da barra com pavio, então ainda
né? Não é um cenário tão interessante, tá? Mas possibilidade de tentar romper essa máxima aí na próxima semana. Vamos ver, deixou uma falha significativa, mas ele pode pelo menos voltar para testar essa máxima aí. Ó, médias alinhadas, a gente está falando aí de uns 2.300 pontos. Será que ele pode voltar para testar essa máxima aqui? Com certeza, é possível, tá? E inclusive o que eu falei para vocês, se ele realmente cair para cima, o cenário é isso aí, tá? Se ele realmente quer tentar romper essa região, é isso aí o cenário que nós devemos, é a partir dessa região para cima, beleza? Se ele ficar falhando nessa máxima aí a gente pode realmente esperar que ele possa, ou ele pode se alongar numa correção lateral, triangular, pode evoluir para uma correção triangular, ou inclusive falhar. Mas por enquanto ainda não descarta a possibilidade de ele tentar voltar para essas máximas aí que ele deixou, região dos 142 mil pontos, tá? Nessa próxima semana. É possível, tá bom? É possível. Vamos observando aí, tá? Deixou um cenário aí ligeiramente altista nessa última semana, mas bastante rejeição também. Beleza? Gráfico diário, vamos lá. Gráfico diário. Ó, no gráfico diário, deixa eu tirar aqui, inclusive, no gráfico diário, nota-se que eu tenho aqui basicamente um mercado já bem lateral, né? Então, eu já tenho aqui uma mínima, uma máxima, uma mínima basicamente na mesma região, ó. Uma máxima novamente, eu já tenho aqui, ou seja, já tem um range aqui, tá? Eu posso basicamente fazer isso aqui, ó. Considerar, ó, um range aqui para o índice. Eu posso até ajustar para essa mínima aqui, certo? Eu estou falando de mais ou menos, calma aí, um range, calma aí. Mais ou menos de um range aí de uns 7 mil pontos, ao extremo, 7 mil pontos aí, tá? Então eu tenho um mercado lateral. Agora a pergunta é se é uma correção desse movimento de alta para ele romper para cima ou se é um processo aí que está iniciando de distribuição, tá bom? Pode ser também um processo de distribuição, assim como foi um processo muito característico de uma acumulação lá no dólar, isso aqui pode ser um processo de distribuição, beleza? Basicamente é isso aí, tá? Ó, deixou um doji, tá bom? E uma barra bem negativa aí no último pregão na sexta-feira. Então vamos observando aí para ver o que vai se suceder aí com o índice, tá? Bem, contrato vigente, tá? Passando aqui inclusive para falar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Deixa seu like aí e compartilha esse vídeo com mais pessoas que você sabe que vai ser útil aqui essa visão, essa análise de mercado, beleza? Olha só, o gráfico de 60 minutos, deixa eu até ocultar essas médias aqui. O que eu quero observar aqui? Ó, o quanto ele já corrigiu desse movimento de alta, né? Provavelmente foi lá no 61.8, ó, 61.8, certo? Essa região aqui é basicamente a última barreira, a última fronteira para dizer que esse movimento de baixa é somente uma correção desse movimento de alta. Se ele perder essa região, tá? Muito provavelmente ele volta para essa mínima, ou seja, ele faz uma devolução de 100% desse movimento. Já falei sobre isso algumas vezes aqui, sobre as retrações de Fibonacci, tá bom? Se ele perder essa região do 61.8, com alta probabilidade, eu diria algo em torno de 80% a 90%, ele volta para essas mínimas aqui, tá? Perfeito? De sexta-feira foi uma pancada, olha só, movimento de baixa, ficou basicamente aí quase que 2 pregões laterais, um pregão inteiro e outro metade, né? E aí totalmente característico de uma correção ABC, e aí na sexta-feira, que foi ontem, ele entregou esse movimento de baixa, tá? Então segue descendente aí o índice pelos 60 minutos, ou seja, olhar para o índice aí no intradiário como uma tendência de baixa, tá? Gráfico de 5 minutos, foi difícil pegar o índice, ontem eu tentei uma venda, essa semana foram só 2 trades, tá? Que eu fiz. Foi um trade aqui, ó, que eu comprei, nesse candle peguei 675 pontos, tá? Um stop de 225, peguei 675 pontos, 3 para 1, tá? E ontem que eu tentei uma operação, foram só 2 operações essa semana. Ontem eu vendi essa barra 22, só que eu fiquei muito desconfiado com essa região e apertei e protegi o trade. Você vê que eu não dei nem muito espaço para operação, ó. O mercado andou aí no máximo 100 pontos, eu protegi no 0 a 0, 10 pontos ali positivo e ele me tirou da operação. Moral da história, a minha análise não estava errada, realmente eu estava especulando ele vir para baixo, mais uma pernada de baixa, e ele veio, só que olha só, como a gente teve um mercado muito esticado, né, acabou que ele realmente, ó, ele segurou bem nessa região. Ou seja, teria tomado uma violinada aqui nesse trade, ó, tá? Eu ainda pensei em vender essa barra 20, só que olha só o tamanho dessa barra. Stop de 450 pontos. Stopzinho grande, né? Mas por incrível que pareça, foi o melhor stop. É por isso que eu falo sobre a questão de stop. Muitas vezes você achar que o stop é grande, mas o stop ele tem que ser técnico. Eu coloquei um stop na mínima do 22, estava enxergando aqui um possível bull trap, inclusive se você não sabe o que é esse termo, bear trap, bull trap, eu vou deixar um vídeo aqui no final,
de recomendação para você assistir e aprender sobre essa leitura da ação do preço, que eu chamo de Bull Trap e Bear Trap. E, inclusive, tem um e-book também anexado lá na descrição para você baixar e fazer download, para você ficar especialista nesse tema, que é muito importante você entender, tá? É um dia de armadilhas. Aqui, por exemplo, ontem teve uma, e validou, né? Só que essa retração aqui não foi legal, né? Acabou que foi uma correção mais complexa aqui e eu teria tomado stop. Então foram 2 trades essa semana, um de 675 pontos e um de 10 pontos aí, ou seja, basicamente 0 a 0 aí no índice, tá? E no dólar não operei também. Certo? Tranquilo? Então, basicamente foram essas operações aí. E olha só, movimento muito direcional, muito forte, fez uma correção acentuada também. Inclusive, olha só com relação a esse canal de baixa, que interessante, ó, ele parou exatamente aí, ó, na região de retrisma de 50% do canal, ou seja, linha de 50% do canal, certo? Então, vamos observar amanhã, para ver, na segunda-feira, para ver o que vai acontecer. Né? Se ele vai conseguir passar por essas mínimas, se ele vai voltar para testar essa máxima, até porque ele pode começar a querer trabalhar dentro desse espaço de preço aqui. Ó. Ainda não temos um range. É muito cedo para falar que tem um range aqui, ainda não, tá? É cedo ainda, tá bom? Mas pode acontecer, beleza? Tranquilo? 1.000 pontos basicamente aí se ele consolidar nessa região. Tranquilo? Bem, agora nós vamos avançar para o Bitcoin, tá? Mas basicamente é isso. Você usa a análise técnica para você extrair informações lógicas do comportamento do preço. Você vê que nós começamos uma análise ali pelo semanal, pelo mensal, semanal, diário, e você vê que quando você vem de uma leitura que eu chamo de cima para baixo, você consegue chegar num tempo gráfico analítico, como por exemplo, para o intradiário eu considero muito 60 minutos, e como um gráfico operacional, que eu considero 5 minutos, você consegue chegar já com a sua visão daquele ativo mais madura. Você não chega cheio de incerteza, você já vem de uma visão de longo prazo e muitas vezes o que vai acontecendo? Um evento que você observa começando a se estruturar num gráfico maior, ele já está se validando num gráfico menor. Como vocês viram lá, por exemplo, do mensal no dólar, nós não temos um pivô de reversão no mensal do dólar, só que no semanal nós temos um pivô de reversão validado no semanal do dólar, só que em uma região de topo histórico, olhando ali pela ótica do mensal, ou do semanal que seja também, tá bom? Mas trabalhando, respeitando esse princípio dos fractais, ou seja, dos tempos gráficos, tá bom? Então não seja desleixado, né, e não seja afobado a querer olhar somente para o gráfico que você opera e ignorar todos esses tempos gráficos, tá bom? É muito importante, você não precisa necessariamente quando você estiver operando no seu momento operacional ali, na sua janela de tempo que você opera no day trade, você não precisa ficar olhando para o gráfico mensal, semanal, diário, não, você não tem essa necessidade, não precisa. Mas você passar pelo menos uma vez por semana, como eu estou inclusive te ajudando a ganhar esse hábito, né, de olhar para os gráficos maiores, pelo menos uma vez por semana é muito válido, tá bom? Acho que é muito válido sim você fazer essa análise, e isso vai te trazer mais coerência, isso vai te trazer mais clareza, e consequentemente você vai ficar mais tranquilo para operar, beleza? Sabendo a região que o mercado se encontra, sabendo das possibilidades baseado nas regiões, ou seja, baseado nos princípios técnicos da ação do preço. Beleza, meu caro? É isso aí, tá? Deixa eu compartilhar com você agora aqui o Bitcoin, vamos lá. E outra coisa, mesmo que você não opere um ativo específico, é muito importante você observar o ativo também, até para uma questão de aprimoramento da sua visão de mercado, da sua análise, isso é muito importante, tá? Beleza? Bem, Bitcoin numa tendência de alta até 2013, que é o que nós temos aqui de evidência. Na verdade, ele está numa tendência de alta desde que ele foi, né, lançado, certo? Mas nós temos aqui, no caso essa corretora, ela me fornece até 2013, tá? É o que eu tenho aqui de informação, né? Essa plataforma, certo? Bem, e o que eu devo observar aqui, ó? Nós tivemos aqui uma grande ascendência aqui que se iniciou também no finalzinho de 2022, ou seja, quase 5 anos, tá? E ele está ainda se desenvolvendo nesse cenário de tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes. Então nós temos aí o mercado, de um modo geral, o Bitcoin trabalhando numa tendência de alta de curto, médio, de longo, médio, e eu posso dizer até curto prazo, né? Não vou dizer curtíssimo prazo no day trade, tá bom? Mas curto prazo, olhando pelo gráfico, de repente, diário, né? Certo? É uma tendência de longo prazo, tá? Médio, curto prazo aí no gráfico diário e semanal, tá bom? A questão é, olha só, nós temos aqui, ó, essa máxima, até então foi uma máxima histórica, né? Ele rompeu, está trabalhando acima dela. Então esse aqui é um ponto de referência muito importante para caso ele vier para uma correção maior, um teste nessa região, ele respeitar esse nível de preço. Se o Bitcoin vier para um movimento de baixa, tá? Ele, com uma característica de um movimento corretivo, ele precisa
trabalhar acima e respeitar esse nível de preço aqui, essa máxima aqui. Se eu considerar Fibonacci de todo esse movimento de alta, olha só, ele me dá nessa região a retração, né, basicamente aí de 50% a 61,8%, e são as principais retrações. Ou seja, uma correção do Bitcoin até essa região seria totalmente saudável, né, mas é uma região também muito importante para ele respeitar, beleza? É uma região muito importante para ele respeitar. Não sei se ele vai corrigir tudo isso, mas nós não podemos descartar também essa possibilidade. Agora, se eu considerar o último movimento impulsivo, basicamente esse aqui, ele já parou na região aí dos 50%, ele me deixou um candle muito relevante, que é um engolfo de alta, tá? E numa região de preço importante, provavelmente alinhado com a média, ó lá, né? Então, esse candle aqui, o candle 4, eu estou falando do candle de abril de 2025, olhando no gráfico mensal isso, ele foi um candle com contexto comprador, tá? Então, por exemplo, se você opera posição, longo prazo, só que você não quer comprar só baseado no que o pessoal está falando aqui no YouTube, que vai subir, que vai subir, que vai subir, porque tem um monte de gente fanática. E você não pode ser fanático de nenhum ativo. Porque se uma hora ou outra esse negócio vem para uma correção mais alta, mais significativa, mais relevante, mais profunda, e o gráfico já estava te evidenciando que essa correção poderia acontecer, só que você ficou preso ao fanatismo, aí foi uma negligência sua, beleza? Então você deve sim operar o ativo, é um ativo técnico, é um ativo que está na super tendência, esse negócio pode buscar R$ 1 milhão, pode, né? É tudo, vamos dizer assim, hoje está tudo confuso, né? As coisas, então as coisas que realmente era para ter valor, que são as coisas tangíveis, não está mais dessa forma, você tem uma moeda que alguém criou, né, que dizem que foi uma pessoa, mas a gente não sabe se foi até o governo que criou essa moeda, até para um protótipo maior de algo que está por vir, que é provavelmente a digitalização completa do dinheiro, tá bom? Isso em o mundo inteiro, e depois, consequentemente, a criação de uma única moeda, tá bom? Isso também global, tá? Mas é uma coisa talvez que é muito profundo para você ouvir agora, mas isso um projeto, isso vai acontecer, não é quando, mas não é se vai, mas quando. Enfim, mas a questão é um ativo que se você consegue extrair informações lógicas dele, é técnico e você consegue ganhar dinheiro, não tem problema nenhum você operar. O que você não pode fazer é você não ficar fidelizado a algo que você acha que vai subir o resto da vida e não vai corrigir, tá? Porque às vezes ele pode vir para uma correção, mesmo que seja uma correção, mas é o suficiente para aquela correção arrebentar a sua carteira, tá bom? Então você deve ser técnico. Pô, tem contexto para entrar? Tem. Então, como eu falei, esse candle 4 aqui, né? Ou seja, do mês de abril, olhando o gráfico mensal, era uma barra compradora. Sim. E se você tiver comprado aqui, ó, e se você tiver um trailing stop barra, seu stop estaria atualmente agora na mínima desse candle 5, ou seja, na mínima do candle de maio. Então você estaria com um risco bem pequenininho, né? Ó, um risco inicial aqui, tá bom? Para um risco a gente está falando aqui mais ou menos em porcentagem de 20%, para um risco aí mais ou menos agora de uns 5% seria o risco que você poderia mais ou menos estar assumindo agora nessa operação, tá? Isso, agora se você quer fazer um trade mais clássico, né, você deve manter o seu stop aqui e só atualizar o seu stop quando você tiver uma renovação de topo, tá? Então, por exemplo, quando você tiver um swing completo aqui após a sua entrada, que seria algo basicamente assim. Aí você traria o seu stop dessa mínima para essa mínima após uma nova máxima e uma nova mínima acima da sua entrada, tá? Isso é para uma condução tipo Charles Dow mesmo, né? Bem seguidores de Charles Dow, bem longo prazo, tá bom? Ou seja, para você entender novamente, vamos lá. Imagina que você teria feito uma compra aqui, ó, né? Nesse acionamento aqui. Você comprou aqui. Seu stop, teoricamente, estaria pelo menos nessa mínima aqui, tá? E aí, quando que você iria atualizar o seu stop? Quando ele tivesse feito, ó, ele fez esse movimento, corrigiu, deixou uma mínima e foi para cima. Aí seu stop, que estava aqui, viria para essa mínima aqui, certo? E o seu stop até então, ele deveria estar aqui ainda. Aí você só pode atualizar o seu stop se você comprou aqui, daqui para cá, caso ele consiga romper essa máxima também. Aí você pode fazer um trailing stop para cá também, tá? Essa é uma forma de condução bem espaçada, bem clássica, né? No estilo mesmo Charles Dow, certo? E funciona muito bem, olha só, né? Se você olhar aí, olha só, né? O quanto você poderia ter conduzido aí, dependendo da forma que você estava conduzindo, tá bom? Lembrando que quanto mais você estreita o seu trailing stop, mais chance você tem de sair da operação, né? E pode ser precoce? Pode ser que você talvez teria tomado stop, pode ser que não, mas enfim, aí você tem que definir isso aí, certo? Então, ainda é cedo para a gente falar que ele vai acionar esse pivô ou que ele vai alongar na correção, mas vamos observando aí, ainda um mês muito
menos volátil, que está sendo esse mês de junho, né, um mês com menos volatilidade, mas ainda assim não descarta a possibilidade de ele vir testar essa máxima e quem sabe até romper. Por enquanto, a gente não pode descartar essa possibilidade. Gráfico semanal. Ó, então, não muda muito aqui, tá? Exceto esse canal de alta, que ele está basicamente trabalhando na região do canal, né? Eu não vou falar que rompeu ainda, muito cedo, tá? Vamos observando, tá? Mas eu não posso descartar a possibilidade, por exemplo, uma correção, até mesmo desse movimento, e uma tentativa de testar essa máxima aqui. Eu ainda não descarto o Bitcoin. Eu especulo que o Bitcoin, antes, se ele vier realmente para uma correção mais significativa, ele vai ainda tentar testar essa máxima histórica para antes dessa correção. É possível, tá? É uma possibilidade. Beleza? E aí no semanal, basicamente, a gente não tem nada muito diferente, não. Tá testando a 9 períodos, né? Tá ligeiramente ascendentes as médias, então vamos observando aí para ver o que realmente vai se suceder, tá? Nada ainda muito gritante aqui para a gente falar no gráfico semanal. A única coisa que você deve ficar ligado é nesse FIBA aqui, ó, tá? Que inclusive ele já está na região dos 38% aí, perfeito? Gráfico diário. Gráfico diário, olha só, no gráfico diário, aqui já temos uma informação um pouco mais relevante, por quê? Se ele, ó, observa que no princípio clássico aqui de topos e fundos, se ele perder essa mínima, tá? Mínima do mês de junho de 2025, tá? Mês de junho não, do dia 5 de junho de 2025, ele aciona um pivô de reversão, tá? E esse pivô de reversão que ele aciona aqui pode desencadear uma correção mais significativa, baseado naquele cenário que eu mostrei para você lá no mensal, lá no gráfico mensal. Então, tem que ficar de olho nessa mínima aqui, tá? Se ele perder essa mínima, ele aciona um evento de reversão e ele pode vir para uma correção maior. Pode ser uma correção somente desse movimento, sim, pode, mas pode também ser uma correção desse movimento. Até porque, na verdade, desse movimento aqui ele já corrigiu, né? Olha só, vamos traçar a FIBA aqui. Só que ele não corrigiu, ó, ele corrigiu quase 61,8, né? Ó, se eu considerar daqui, quase 61,8. Interessante, ó que bonito, hein? Aqui ele me deixou um topo duplo, um ombro cabeça ombro com duas cabeças, né? Ou muito clássico aqui o evento. Então por isso que eu falo que é um ativo muito técnico, né? Enfim, tá bom? Mas ele pode sim vir para uma correção mais acentuada. Tem que observar aqui se ele vai realmente renovar essa mínima ou não, tá? Inclusive é uma região de suporte que ele pode se segurar, certo? Aqui, ó, ele já Aqui acho que ele já perdeu as médias, pelo menos de 9, acredito que ele já está trabalhando abaixo dela, e a de 20 também, ó lá, tá? Então elas estão inclusive se cruzando aí, tá? Mas ainda nada muito relevante, tá? Então vamos observar como que ele vai se comportar nessa mínima aqui, tá bom? Beleza? Tem que observar. Ainda pode ser só uma correção ABC, uma correção ABC, por exemplo, flat, ou pode evoluir para uma correção ABC em zigue-zague, sim, eu não descarto essa possibilidade, mas tem que ficar atento aqui nessa região de mínima para observar como que ele vai se comportar. Beleza, meus queridos? Vamos passar lá rapidinho pelo gráfico 60 minutos, intradiário. Ó, no intradiário, eu tenho esse canal de baixa. Você pode traçar ele lá no diário também, mas eu tracei ele só no intra aqui de 60. Tenho esse canal menor, então vamos lá, para você não ficar confuso aqui, ó. Aquele canal maior é esse aqui, que eu tracei. E aquele canal menor é esse aqui, que eu tracei, tá? Não tracei por aqui, mas tracei pelos 60 minutos. E olha só o que ele me fez aqui, ó. Ele me abre com gap de baixa. Depois desse gap de baixa, ele faz basicamente só um movimento com uma característica corretiva, certo? Vamos observar como que ele vai se comportar nessas mínimas, se ele vai perder essas mínimas ou não, tá? Nós temos aqui basicamente, olhando já para o intradiário, um mercado lateral. Não, nós já temos basicamente um mercado lateral. É um espaço grande, é operável esse range, se você opera no day trade, mas é um mercado lateral, beleza? 60 minutos é isso. Primeiro teste, segundo teste nessa região de preço, né? Ó, tem uma divergência aí, tá? Tem uma divergência nessa região. Então vamos observando aí para ver o que realmente ele vai fazer, tá? E aqui, ó, com relação às médias, provavelmente já está abaixo de tudo, né? Das menores, talvez inclusive das maiores. Está abaixo já, isso há muito tempo, tá bom? Então ele está no intradiário, assim, quando eu falo para operações de day trade, e aí a gente pode considerar até, sei lá, até 1, 2, 3 semanas, quando você olha para o gráfico de 60 minutos, eu diria até 2 semanas, 1 semana, né? Você tem o mercado numa tendência de baixa. Lembrando que no longo prazo é uma tendência de alta, mas aqui no curtíssimo prazo, uma tendência de baixa estabelecida, tá? E olha só, sexta-feira nós tivemos esse último pregão, esse movimento de baixa, e foi um mercado bem técnico, como eu falei, inclusive usando
a minha criação aqui da minha regra de coloração, tá? E teve pessoas que perguntou se essa regra de coloração, ela é aquela do ogro, do Tabajara, não é? A do ogro, inclusive, eu acho que, se não me engano, é só 20 períodos que ele usa, né? Aqui ela é mais completa, são 4 indicadores que entram no cálculo aqui dessa regra de coloração e também dos candles, né? São 4 indicadores, tá? Beleza? Olha só como que nós tivemos aqui grandes sinais de trade aqui, né? Essa barra 47 foi uma barra vendedora, né? Esse candle 54 foi um candle interessante, esse candle 60 foi um candle interessante, né? Tudo dentro dos gatilhos que geralmente nós gostamos de abordar. Inclusive, se você realmente quer aprender a operar, tanto a fazer uma análise com profundidade, como eu tenho compartilhado aqui também, mas a operar, tá? Eu tenho um curso que eu chamo Trader Sério, tem aqui o link na descrição. Entra lá, dá uma olhada, tá? Tem todas as informações e se tiver alguma dúvida, você tem o meu WhatsApp. Beleza? Tranquilo, meus caros? Então, basicamente é isso aí, tá? Então, agora, para quem opera Bitcoin no day trade, é observar o que vai acontecer, tá? Você consegue traçar aqui, por exemplo, uma LTB, ó, só que ele já teria rompido essa LTB aqui, certo? Você consegue puxar uma LTB aqui, ele já rompeu. O que pode acontecer, a partir da região, considerando que nós já temos um range, é ele tentar uma retração desse movimento de sexta-feira. Tem que ficar atento aí para ver realmente o que vai se desenrolar nessa região. Não vou entrar muito em detalhes de análise aqui, tá? Mas um ativo bem técnico, como eu falei, né? Ó, deu bastante oportunidade na sexta-feira, tá? Para quem opera esse ativo, quem acompanha ele, né? Conseguiu ter bastante oportunidade aí. Beleza? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Então, basicamente é isso, né? Ficar atento aí para essa semana, né? O índice, se ele realmente vai tentar voltar para máximo, vai vir para uma correção mais significativa. O dólar pode tentar uma retração mais relevante também, iniciando nessa semana, tá? E o Bitcoin aí também ficar atento nessa região. Dentro do intradiário nós temos um mercado basicamente lateral, tá bom? Mas é um espaço grande, é um range operável, mas é um mercado lateral. Beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.